我们改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。China has taken advantage of trade. On behalf of the government, the People's Republic of China has extended an invitation to President Nixon to visit China before May 1972. 5 years or so, we've seen a deepening of investment by Chinese companies. Da relação de confiança com a República Popular da Contradictions China. caused by industrial civilizations are most prominent. Temos ali amigo e parceiro para o futuro. Xi Jinping. 因为我们小时候我都是一直聽着這一句話，就是愛國、愛黨、愛人民。我覺得首先係表達咗祖國對我哋嘅關懷先啦。咁我覺得身為濠江嘅學生係非常之自豪嘅。Segunda-feira, 8 da manhã. O dia começa solene nas escolas Hokong em Macau. Como um verdadeiro porta-estandarte dos princípios e valores da nação, a escola respira patriotismo. No pátio, um exército de alunos milimetricamente alinhados para a cerimónia do içar da bandeira nacional. 望住個國旗升上去同埋唱國歌，我就覺得即係有啲自豪啦，因為我係一個中國人啊嘛。跟住再加埋就係會感受到嗰種好嚴肅嘅，即係嚴肅嘅感覺，而且你心入面就會好自然咁樣唱出國歌咯，即係而唔係嗰種造假咁樣咯，而係真係你真心想唱。而且升旗儀式的話，讓我們每當我們望向國旗的話，我們都會有一種家國的情懷，然後凝聚一種愛國的精神。O cenário repete-se todas as semanas, sempre igual, no mesmo dia, à mesma hora, nas 3 escolas Hokong. É assim há 70 anos. 我哋嘅杜南校長就帶咗一部收音機翻嚟，咁當下午3點，毛澤東主席喺天安門廣場按動咗升旗嘅電鈕，升起我哋5星紅嘅時候，咁莊嚴嘅嗰個國歌嘅聲傳到我哋澳門，咁杜南校長就帶領我哋全體師生喺我哋濠江中學升起咗第一面5星紅旗。咁呢個係杜校長佢嗰個愛國精神嘅肯定。No primeiro dia de outubro de 1949, a Praça de Tiananmen testemunha o momento histórico da proclamação da República Popular da China. Seria o princípio do fim de uma violenta guerra civil que durante anos dividia o país entre comunistas e os nacionalistas do Kuomintang. Uma batalha que se intensificou depois da Segunda Guerra Mundial e da ocupação japonesa. Anos de humilhação histórica e corrupção agressiva entre nacionalistas estendem a passadeira vermelha a Mao Tse-tung. A China militar foi sempre corrupta e de maneira que aparece essa novidade que é o Exército Vermelho não era corrupto. Quem pertencia ao Exército Vermelho eram os voluntários pobres e muito pobres das zonas rurais. Enquanto que o Exército Nacionalista, muitíssimo bem armado, reinava a corrupção desde o comando-chefe do Chiang Kai-shek até o último dos soldados.
What kind of China do you like? China of Kuomintang, very corrupted, or the China of Mao Zedong, with a new hope for China? Which do you support? Gary Knight tinha 17 anos quando Mao Tse-tung anunciou a vitória comunista. Vivia em Jakarta, na Indonésia, onde nasceu. As notícias da Revolução Chinesa chegavam a conta-gotas ao exterior. A grande revelação vem dos Estados Unidos, pela mão do jornalista Edgar Snow. O livro icónico Red Star Over China visita os meandros do comunismo chinês e apresenta Mao Tse-tung ao mundo. Everybody was rushing for the book. I only got one day to read it one day. Without sleeping at night, I read the book. I was so curious, and what to know about a new China. After reading that book, my classmates, the majority of them, became supporters of Mao Zedong. De tal forma que em 1950, 80 estudantes chineses a viver na Indonésia partem rumo à China. August 1950, the first ship from Jakarta going through the Taiwan Strait to Tianjin, the important port, seaport at that time in North China. It took us 50 days. A long trip, 50 days, you see. The civil war in China at that time between the communists and the nationalists was not completely over. So we could not land in Hong Kong. Hong Kong was still blocked by the Kuomintang, by the nationalists. Os nacionalistas derrotados acabariam por fugir para a Ilha Formosa, muitos passando por Hong Kong e Macau. Muita gente, milhares e milhares de pessoas passaram por Macau, não ficaram, não é? Mas muitas ficaram por aqui, nacionalistas, não é? Ficaram instituições nacionalistas também. Depois também vieram para aqui comunistas. Foram, enfim, erguendo as suas... o jornal O Moon, por exemplo, a companhia Nam Quong, que não era uma companhia comercial, era uma representação do Partido Comunista Chinês aqui. No continente era cada vez mais evidente o fervor revolucionário. O navio de carga britânico com 80 estudantes chineses ultramarinos é recebido com aparato. We were welcomed by a big parade of drummers, Chinese gongs, flags, dancers, and so forth and so forth. It was completely like a festival. Chegavam dos vários países do Sudeste Asiático, motivados pelas aspirações revolucionárias de uma China em mudança. De famílias ricas, capitalistas, os jovens ultramarinos eram encaminhados para uma escola especial de doutrinação do Partido Comunista. Pela frente, uma escalada sem rede de total transformação ideológica, difícil de suportar. You have to make a kind of revolution inside yourself to wash away the bad thing from the past and become a revolutionary. Some of them could not accept that fast, and so they hanged themselves up. Some of them. I knew some of them, one or two of them at least, hanged themselves up. They could not accept this kind of brainwashing. It's too harsh, I only studied less than 1 year in that school, and then we were ordered to participate in the land reform in China. Ao mesmo tempo que o país se vestia de novas ideologias, Mao Tse-tung procurava o reconhecimento internacional para assegurar a sobrevivência da nação. Sem surpresas, o primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com a China comunista é a União Soviética. As visitas de líderes chineses a Moscovo resultaram na assinatura de um tratado de amizade sino-soviético em 1950. Da diplomacia, à economia, à educação e religião, o socialismo alastrava-se a todos os domínios do país. Em defesa dos princípios marxistas, acentuava-se a perseguição à Igreja Católica. O clero via-se desprotegido, isolado e colocado sob vigilância.
as cerimónias religiosas proibidas. A fuga era para muitos dos sacerdotes a única solução. Macau foi um dos destinos. O padre Luís Sequeira, que veio para Macau em 1976, enviado de Portugal, conheceu alguns desses casos. O último jesuíta português na China tinha fugido do país há mais de 20 anos. Foi Luís Sequeira, o primeiro jesuíta português a regressar à Terra Proibida. Eu fiz assim quase que uma pequenina promessa, 25 anos depois, portanto em 1979, eu entrei na China numa pequenina viagem turística, com todas as licenças, tudo isso, mas fui ali a Sequei, onde a igreja estava transformada num laboratório de química e numa biblioteca. Na educação, a censura não conheceu limites. O cerco apertava e a história era filtrada em todas as áreas de estudo. 因为我在大学里面念书的时候呢，就讲到科尔贝写实主义者，科尔贝老师结束了，就说没有了。我觉得不对啊，我说科尔贝这个是1850年的左右的时间，他的活动时间是这样。我去念书是1950年代，我就自己到图书馆去看书，我去查到底这100年来发生了什么。那么我呢就偷偷的看了以后做笔记，我就开始实验。 Foi o início de uma descoberta artística. Miu Pengfei nasceu em Xangai em 1936. Filho de proprietários de uma fábrica, escolheu seguir a paixão pela pintura e partiu para Fujian, para a Universidade de Belas Artes. Depois dos estudos, a pintura de painéis de propaganda socialista para exposições foi a forma de sobrevivência artística. A mulher Xiyam, também amante das artes plásticas, seguiu-lhe os passos. 我喜欢画画，我要做个画家，将来出去要到苏联去学习，老是有这个梦想，就这样。但是我小学，因为我会画画嘛，就是学校里的墙报啊、壁报啊，都是我画。 Mas era a economia que ia confirmar o sucesso da transformação político-social da China. Se foi pelos campos que Mao Tse-tung conquistou o país, era precisamente por aí que a ideologia socialista entrava em força. A reforma agrária foi uma das campanhas estruturais para cumprir uma das raízes do comunismo, a igualdade social. O objetivo era acabar com o sistema feudal de posse de terras, redistribuindo os campos por quem neles trabalhava. O que Mao faz é o que eles falavam da malga de arroz de aço, ou seja, com o Mao Tse-tung todos os chineses têm almoço e jantar. E de maneira que isso é uma transformação extraordinária na história da China. Nunca tinha acontecido. I still appreciate, that part of history that we, young students from overseas, were sent to participate in the land reform. After the land reform, we were sent back to Beijing. The Politburo, special kind of bulletin for them to read what's happening in the other countries of the world. I was translating a lot from Dutch, from German, from Swedish, Italian, and so forth, into Chinese and send it to them. Em 1958 arranca uma nova campanha de aceleração económica. O grande salto em frente pretendia completar a industrialização em tempo recorde. As zonas rurais foram nacionalizadas e divididas em comunas. As práticas radicais de produção e metas ambiciosas revelaram-se insustentáveis. They put everything in disorder, not according to what the farmers should have produced, but according to the will of the bureaucrats at the top. Doesn't work, you see? Didn't work at all. Enviado para os campos de Sichuan, Gary Knight testemunhou o fracasso do grande salto em frente. As epidemias, a fome e a morte moravam lado a lado. Not enough
agriculture products, you see, to sell into the open market. No more. Destroyed. The agriculture was completely destroyed. People died of starvation at that time. A lot. Mais de 40 milhões morreram em 3 anos. O número exato é ainda hoje desconhecido. Foi o maior desastre da história provocado pelo homem. O princípio da década de 60 seria um dos momentos mais difíceis da história da China. À medida que a União Soviética mostrava abertura para uma coexistência pacífica entre o comunismo e capitalismo, erguiam-se cada vez mais altas as muralhas ideológicas. A China fechava-se nos segredos de um socialismo implacável, a tentar lidar com as consequências do fracasso daquele que tinha como ambição ser o grande salto em frente. Em 1966, Mao Tse-tung avança com uma nova campanha política para neutralizar a crescente oposição que se fazia sentir dentro do próprio partido. That is the greatest disaster that I ever met during my lifetime, the Cultural Revolution. I was almost killed. See why? For nothing. If you look back at it, for nothing. Because you're overseas Chinese. You're a spy. You are against communism. You want to destroy the country. It's all nonsense. Gary Nye, que era um dos tradutores do Politburo, enviado para um campo de trabalho na Manchúria, perto do Ártico. Mais tarde é transferido para um campo de reeducação numa das zonas mais pobres do país. A very poor area. Henan was very famous at that time for its poorness because the people had to sell blood to survive, you know? To sell their blood to survive. Estava em marcha a Revolução Cultural, a purificação do regime e a massificação da doutrina maoísta. Os pensamentos de Mao, concentrados no pequeno livro vermelho, chegavam às massas, das cidades aos campos. O ensino paralisa. Estudantes e professores entregam-se com fanatismo à revolução e surgem os guardas vermelhos. Foi uma guerra declarada ao confucionismo, à história milenar do país, a todas as expressões artísticas e culturais. 到文化大革命，图书馆，上海图书馆什么书全部没收，全部没有了，看也看不到。另外一方面呢，我就问我的老师，我有一个老师叫刘海硕，他是很大名的，他是因为很出名的画家，那么他批斗了，那么我就问他，我可以做一些什么呢？他说你搞中国的东西。 Durante a Revolução Cultural, Miu Pengfei dedicou-se ao estudo da pintura e caligrafia chinesa, mas a curiosidade pelos traços ocidentais não o impediam de experimentar outras formas de arte proibidas no país. Era à noite de janelas fechadas que Miu Pengfei e Xian criavam obras que desafiavam a censura. No fim, acabavam destruídas. 一般呢，我搞的是油画，比较麻烦，要出洗掉，要搞一个布，要上面浸在水里边洗啊洗啊洗，洗半天，那么这个上面颜色都掉下来，没有这就放在这里。那么一般的话呢，就是纸的话就没，我画画后来经常就一边画完，看几天以后就撕掉了。 我们就自己喜欢嘛，就是这样研究，好像是一个梦想那样在支持我们，这样没有其他意思，也不是对政府的政治有冲突，我们去要反对它，也不是这个意思，我们就是痴迷这个艺术。 Milhares eram perseguidos, acusados de desafiarem o regime. Nem mesmo algumas das mais poderosas figuras do partido escaparam à revolução. Liu Shaoxi, presidente da República.
Deng Xiaoping, membro do Politburo, foram enviados para trabalhos forçados. Outro nome da elite comunista caído em desgraça, Xi Zhongshu, na altura secretário do Ministro da Defesa. Acusado de conspirar contra o regime, foi alvo de espancamentos e humilhações em sessões públicas de autocrítica em frente aos próprios filhos. É o pai de um dos homens mais poderosos do mundo. A febre revolucionária atingia todo o país, chegando inclusivamente a Macau. 3 de dezembro de 1966, as fotografias de Mao e bandeiras da China comunista invadiam as ruas do território. Tumultos, confrontos entre polícia e populares, edifícios públicos saqueados, estátuas derrubadas. O incidente, conhecido como 123, provocou 8 mortos, 160 pessoas ficaram feridas, 45 foram detidas. Em 1966 acaba por se dar um esclarecimento que nunca se deu em Hong Kong, que foi, confrontaram-se os dois poderes, os nacionalistas e os comunistas, e a relação de forças pendeu para os comunistas. Deu-se a expulsão de todas as instituições oficiosas e oficiais de Taiwan em Macau. A ruptura ideológica entre a China e a União Soviética acentua-se e no campo diplomático as forças desalinham-se. O caminho estava aberto para uma aproximação dos Estados Unidos à República Popular da China, feita nos bastidores através de uma delegação de ténis de mesa. Foi a diplomacia do ping-pong, como lhe chamaram. Foi a forma que os americanos tiveram de estabelecer contato oficial com as autoridades chinesas, mas o que saiu nos jornais, nas televisões, etc., foi os homens de ping-pong americanos a jogar com os chineses. Em 1972, o presidente norte-americano Richard Nixon confirma o sucesso do jogo diplomático numa visita histórica a Pequim. A China de Mao é aceite a nível internacional. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, a República da China Nacionalista perde o assento para a nova República Popular da China. A Revolução Cultural, ainda viva, revela-se mais agressiva, com a insurgência cada vez mais descontrolada dos Guardas Vermelhos. Estima-se que entre 500 mil e 2 milhões de pessoas terão morrido às mãos dos soldados voluntários e do próprio regime. Como 2 oásis num país em ebulição, Hong Kong e Macau são vistos como refúgio. Eu, quando cheguei, ainda num sistema ainda bastante fechado do continente, de facto, narrações de que pelo Canal dos Patos alguns tentavam fugir, mas depois terminou porque era muito perto e muito arriscado, porque também morreu por lá gente, e inclusive ainda me lembro das guaritas dos soldados que protegiam a Ilha Verde. Claramente também me recordo que entrava gente atravessando o mar nos lados de Coluan. Portanto, ainda sou do tempo de ouvir isto. E de saber notícias de pessoas, até um ou outro até apanhado, ou um ou outro até morto. Mas seria outra morte que viria a voltar a transformar o caminho da China. Considerado por muitos como um grande estratega político, mentor militar e salvador da nação, Mao Tse-tung morre em 1976. Com ele, a Revolução Cultural. A ala mais moderada do partido assume as rédeas, com Deng Xiaoping ao comando. É o início de uma nova era. According to Deng Xiaoping, it's a new policy. All overseas Chinese working in China at that time were allowed to go back. When you came from Indonesia, you can go back to Indonesia. Or if you want to stay in Hong Kong, Macau, you can go. Em 1978, Gary e a família decidem mudar-se para Macau. Gary começou por ser intérprete-tradutor da TDM, mas a experiência nos corredores do poder em Pequim rápido revelou-se uma mais-valia para o governo. Foi conselheiro e investigador e chegou a ocupar o cargo de vice-presidente do Instituto Cultural. Hoje vive na Austrália. Macau não foi a primeira escolha para Miu Pengfei e Yun Xian, mas foi
a única permitida pelas autoridades chinesas na altura. Chegaram em 1982. A cidade, que tinham como antiquada, fechada e promíscua, tornou-se para o casal de pintores o lugar de transformação e criação artística que tanto ambicionaram. 我对西方的要了解，在东方的，我10年文化大革命就是搞东方的东西，东方的绘画、书法我都研究过，包括中国的壁画、中国的石窟文化等等，我都研究过。那么在这样的基础上，我吸收了东方的，吸收了西方的，我创造一个我叫新东方主义。 É com Deng Xiaoping que a China dá um verdadeiro salto em frente nas políticas económicas. O desenvolvimento da indústria e comércio são a principal preocupação do novo líder. Aposta-se na formação, com mais universidades, e desenvolvem-se as chamadas Zonas Económicas Especiais. Pela primeira vez, o país abre as portas ao investimento estrangeiro. Um caminho sem retorno que viria a tornar a China na segunda maior potência mundial. Lembra-se dos filhos de Xi Zhongshu que assistiram à desgraça do próprio pai durante a Revolução Cultural? Xi Jinping é uma dessas crianças. De príncipe vermelho a traidor do partido, Xi viveu momentos difíceis durante a era maoísta. Podia ter escolhido o caminho da resistência, mas foi a resiliência e a lealdade ao partido que o levaram ao topo do poder. É hoje o líder do maior regime comunista do mundo. A China foi sempre caracterizada pela sua muralha, a muralha da China, que não deixa entrar ninguém. Agora está a acontecer uma coisa que é extraordinária. A China está, enfim, a ir nessa nova política expansionista para o exterior. Xi Jinping tinha objetivos bem definidos para a China. Desenhou um programa de unificação nacional que tem como meta celebrar os 100 anos da República Popular da China, com a coroa de ser a principal potência económica. Alimentando o sonho patriótico, Xi reescreve a história com uma nova Rota da Seda. Um projeto em grande escala, ambicioso, que promete uma união global dos povos através da construção de estradas, ferrovias e portos estratégicos. 共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。 Começaram por ser 60 os países interessados. Milhares de milhões de dólares são investidos pela China. Uma iniciativa pioneira, recebida com desconfiança pelas grandes potências ocidentais. A propaganda ocidental, e principalmente a propaganda americana, enfim, acentua essa questão para dizer: ei, cuidado que vêm aí os chineses invadir o mundo. Não vão invadir o mundo, de certeza absoluta. Mas que é um momento extraordinário da China, é, e que merece ser estudado. Nunca a China foi tão influente e poderosa, nem tão desafiadora dos princípios marxistas. A China confronta-se com um problema gravíssimo. A ideologia está a sustentar-se cada vez mais num vácuo. Portanto, Xi Jinping não tem alternativa senão apertar o pulso de ferro em torno do seu próprio partido. Desde que chegou à presidência em 2012, Xi Jinping conduz uma campanha anticorrupção que derrubou mais de 1 milhão de funcionários do partido. Em março de 2018, Xi surpreende o mundo ao anunciar que não tenciona abandonar o poder. Uma revisão da Constituição chinesa para retirar o limite de mandatos abre a porta a um reinado vitalício.
Temos aqui regime totalitário, a China é uma ditadura, e de maneira que consegue pôr em funcionamento uma sociedade orwelliana que só era possível com um comando central. A tecnologia está à mão e de maneira que o regime aproveita. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de assembleia e direitos humanos. Todos estes princípios fundamentais são ajustados em torno de um poder incontestável. A internet é controlada, quase todas as redes sociais são proibidas e foi criado o maior sistema de controle e vigilância da população. O sistema de créditos sociais pune e beneficia cidadãos em função dos comportamentos do dia-a-dia. Na educação censuram-se momentos chocantes da história do país, classifica-se como desastre natural a fome dos anos 60 e privilegiam-se as conquistas patrióticas.他们是紧紧地联系在一起的，因为是共产党带领我们全中华民族解放我们嘛，解放我们，然后呢带领我们走出困境，然后从而到现在我们才能有这么好的生活。 É uma das escolas chinesas de topo em Macau e uma das mais alinhadas ao regime chinês. A escola Hokong foi fundada em 1932. Pelo menos desde a criação da República Popular da China, que se assume como uma promotora dos valores e princípios do Partido Comunista. 呢個肯定要講㗎啦，因為憲法就係我哋中國嘅施政嘅大法嚟，咁基本法係我哋澳門特別行政區嘅一個基本嘅法律嚟，所以呢啲都要讓學生知道啦，因為我哋嘅同學應該講我哋都係中國人。 咁你作為一個澳門嘅學生，你一定要先有愛國嘅意識，再有愛澳門嘅意識。因為你冇咗一個安穩嘅國家，就冇一個安穩嘅社會環境。咁你冇一個安穩嘅社會環境，就冇澳門而家咁繁華嘅一個發展啦。咁就冇一個良好嘅教育嘅環境俾我哋學習先咯，我覺得。 Hoje, a escola Hokong divide-se em 3 polos distribuídos entre Macau e a Taipa. Do infantário ao ensino secundário, no total, a escola conta com 3.500 alunos. 就因為濠江嘅教育個基礎係愛國嘅主義嘅，咁我哋亦都作為中國人啦，咁我哋都選擇喺濠江度去讀書啦。第三就話，當學生又好，或者我哋家長見到5星紅旗嗰陣時咧，個內心會湧起一個湧泉，就係有國先有家。